Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa da Paz, para que juntos hoje possamos ter mais uma oportunidade de aprendizado e de estudo. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre a parábola da ovelha perdida. É uma parábola que vai nos permitir grandes e oportunas reflexões. Mas para que a gente possa iniciar, nós vamos ler uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição que foi escolhida, ela é de número 92. Ela é intitulada Deus não desampara. E inicia com uma frase que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhe as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de generosidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhantes interpretações ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existe providências fraternas, qual seja a da liberdade sobre condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada, até agora no mundo, pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para o arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender e receber. Bom, com essa lição, já nos harmonizando, para o estudo da noite de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos, também juntos vamos elevar os nossos sentimentos até o nosso Mestre querido e agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E assim, Mestre querido, Pai de amor, te agradecemos infinitamente por essa oportunidade, pelo dia de hoje. Só temos a te agradecer. Agradecer, Mestre querido, pelo agasalho do corpo, pelo alimento da alma, pelo alimento do corpo, por essa grande oportunidade, Mestre, que temos de aprendizado na doutrina espírita. Que a tua luz possa envolver a todos nós. Te pedimos, Mestre, que a tua misericórdia envolva o nosso querido planeta Terra. Que a teu amor, Jesus, chegue até os nossos corações, nos dando força e ânimo de continuarmos a nossa jornada evolutiva. E assim, Senhor, pedimos que nos envolva, que nos proteja, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, vamos todos nós juntos iniciarmos o nosso estudo sobre a parábola da ovelha perdida, que é a parábola do nosso propósito de estudo da noite de hoje. E é sempre bom a gente lembrar, a doutrina espírita
tem uma bibliografia fartíssima, né, sobre essa questão da parábola, sobre os estudos da parábola, sobre o aprofundamento do sentido das parábolas. E a gente tem Rodolfo Caligares, que nos traz no seu livro Parábolas Evangélicas muito boas reflexões, né? A gente tem Caibar Schutel, a gente tem Alírio Cerqueira Filho, a gente tem o livro do Rafael Papa, que é novo, ele foi o organizador, né, do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Então, eu usei esses 4 livros, foram muito bons e são muito propícios, eu recomendo. Quem gostar das parábolas, né, e quiser conhecer mais profundamente o sentido das parábolas, que possa usar esses livros, que foi o que a gente usou, que foram muito bons. Bom, para que a gente possa conversar sobre a parábola da ovelha perdida, a gente precisa situá-la, né, ou seja, contextualizá-la. A gente precisa mostrar quais eram as circunstâncias que estavam em torno, o porquê. Como que ela apareceu? Quando que ela foi dita? Por que Jesus a disse? Né? Qual era o sentido de Jesus ao proferir a parábola da ovelha perdida? A parábola em estudo, tá? É preciso que a gente recorda antes que Jesus, quando falava, ele atraía para junto de si multidões. Ele tinha um carinho, um amor, uma energia, uma doçura, né, que ninguém tinha. Então aquilo atraía, logicamente. Quando a gente tem essa doçura, esse amor, quando a gente está aberto para o outro, a gente cria possibilidade de vínculos, né? E era isso que Jesus precisava que fôssemos até ele para que ele pudesse nos instruir, para que ele pudesse nos alertar, nos mostrar o melhor caminho. Então, Jesus, quando andava, Jesus arrastava de si essa imensidão de companheiros atrás de si, pela sua doçura, pela sua autoridade proveniente das suas palavras, tá? Nesse sentido, Jesus já oferecia a esses irmãos socorro, oferecia auxílio, uma nova perspectiva de vida àqueles que eram chamados pecadores, ou, dentro do nosso texto da parábola, as ovelhas perdidas. Bom, aí a gente vai perceber que Jesus foi a primeira pessoa, o primeiro ser encarnado que teve um olhar, realmente, um olhar que percebeu esses nossos irmãos à margem. Porque antes as pessoas, ninguém observava, as pessoas eram capazes de tropeçar neles, eram capazes de chutá-los, eram capazes de não perceber as dores que andavam ali e seguiam sua vida adiante. Até que hoje a gente não está muito diferente disso, mas antigamente era muito pior, né? Mas muito pior. E Jesus foi o primeiro homem, né, encarnado que teve esse olhar para esses nossos irmãos à margem, que poderia ter sido cada um de nós ali à margem, porque ele via em cada um de nós a potencialidade de desenvolvimento. Bom, e aí, muitas pessoas não se contentavam com esse tipo de atitude de Jesus. Eles não se conformavam com essa atitude do Mestre de se dirigir tão intimamente a esses nossos irmãos mais pobres, aflitos, pecadores. Tanto que em Lucas, vou até ler na íntegra para que a gente possa, eu não me perca. Em Lucas, capítulo 5, versículo 32, Jesus diz: eu não vim chamar os santos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nisso daí, Jesus já deixa claro que ele veio para auxiliar a cada um de nós. Ele veio para auxiliar a humanidade a evoluir. Bom, na ocasião em que aconteceu a parábola, tá? Jesus foi convidado para um jantar, né? Para dividir uma refeição com os fariseus, né? O fariseu principal, tá? Os principais fariseus, os fariseus mais importantes, convidaram Jesus para tomar uma refeição. E assim, Jesus foi, tá? Nessa ocasião, quando Jesus foi na casa desses principais fariseus, junto com Jesus, tá, entraram publicanos, escribas, outros fariseus,
pecadores, sempre lembrando que esses fariseus eram aqueles nossos irmãos que buscavam transparecer valores morais que na verdade eles não sentiam, não estava dentro deles. Aquilo é como se fosse uma capa que eles vestiam. Esses eram os fariseus, eram os judeus que pensavam dessa maneira, naquela época. Então, era na casa de um desses que Jesus foi tomar uma refeição. Então, Jesus entrando, todos esses companheiros, como a gente falou, ele arrastava uma multidão atrás dele, mas esses irmãos adentraram juntos na casa. E Jesus, começou a se dirigir a esses irmãos mais carentes. Com a sua enorme indulgência, o mestre não repelia ninguém. Ele se aproximava mesmo das pessoas, ele se convivia, ele tinha doçura por essas pessoas. O que deu ensejo a que muitas pessoas que ali estavam começassem a cochichar, começassem a murmurar, escandalizados com o que estavam vendo. E eles diziam: olhem só como este homem acolhe os pecadores e até come com eles. O ato de tomar uma refeição junto, esse ato de dividir uma refeição naquela época era visto como um voto de confiança, como um voto de amizade. Então, o que eles queriam dizer? Poxa, Jesus tem amizade, Jesus confia nesse tipo de gente? Ele faz isso? E Jesus, percebendo esse cochicho, percebendo esse murmúrio, percebendo essa discriminação dos fariseus, o que ele fez? Ele respondeu a essas críticas com 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, é a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então ele proferiu essas 3 parábolas. Por quê? As 3 parábolas, elas vão ter o mesmo objetivo, é mostrar o amor de Deus para salvar aqueles que se perdem. Que Deus é sempre solícito àqueles que não estão no caminho, aqueles que se afastaram do caminho. Então, era esses que Jesus, que a gente ia ver que Jesus tinha amor por. Era essa a missão dele que o Pai, Deus, confiou a ele, trazer esses nossos irmãos a caminhada. Nossos irmãos, e nós estamos incluídos nisso. Com certeza naquela época estávamos lá. E aí a gente começa a perceber que Jesus utilizava as parábolas como um instrumento de nos instruir. Porque naquela verdade, as parábolas, como muitas situações da Bíblia, aliás, a Bíblia tem imensas parábolas, elas não podem ser interpretadas ao pé da letra. As parábolas são narrativas alegóricas, ou seja, elas são relatos de acontecimentos em sentido figurado, que na época era mais fácil de ser entendida, tá? Então, ali continha sentidos figurados, simbólicos, então elas não poderiam ser pensadas, elas não poderiam ser analisadas ao pé da letra. Então, era esse instrumento que Jesus utilizava para nos instruir. Em determinado momento, e a gente vai ver em Mateus 13:10, os discípulos perguntam a ele por que ele utilizava o meio das parábolas, qual era o objetivo dele usar as parábolas. E ele disse, ao que ele respondeu para cada um de nós, quando ele respondeu para os discípulos: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles não foi concedida. Então, aos discípulos que já estavam mais ou menos entendendo o sentido da presença dos ensinamentos de Jesus, eles tinham que conter esses ensinamentos para que esses conhecimentos pudessem ser divulgados, pudessem ser propagados. Aos outros, ainda orgulhosos, ainda vaidosos, ainda egoístas, eles não conseguiam perceber o sentido dos ensinamentos de Jesus, não conseguiam perceber o sentido dos ensinamentos que continham nas parábolas. E ele mesmo disse, porque eles não estão em condições de entender certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Mas a vós,
os digo, porque já a vós é dado compreender. Então, ele utilizava esse meio porque eles já tinham condições de entender, já conseguiam apreender o sentido das palavras, o que Jesus queria transmitir, qual era o conhecimento. Então, esse meio de nos educar, que são as parábolas, era muito utilizado por Jesus. Tanto que a gente vai ver a Bíblia tem várias parábolas e a gente começa a perceber que estudar a Bíblia, estudar o Novo Testamento, a gente não pode estudar ao pé da letra, porque ela contém muitos símbolos, muitos sentidos figurados. É preciso que a gente entenda o contexto, a gente entenda o porquê das situações. Bom, e Jesus, quando proferiu essa parábola, ele previa que os ensinamentos, que os pensamentos dele seriam deturpados pelos homens e pelos futuros grupos religiosos. E ele pressentia que as pessoas poderiam desfigurar essa figura de pai de Deus, né? Essa figura de pai, de amoroso, de companheiro, poderiam desfigurar colocando, né, trazendo para ele a responsabilidade das penas eternas. Como se os castigos e as penas eternas fossem de responsabilidade de Deus. Como se Deus quisesse, fosse esse Deus que pune, fosse esse Deus que castiga. Bom, com medo dele ser deturpado, o que Jesus faz? Jesus fala as parábolas para mostrar completamente o caráter paternal de Deus. Que por isso ele deixou essa tríplice afirmação, ou seja, essas três parábolas afirmando o amor e a misericórdia de Jesus e desmentindo as penas eternas, mostrando que enquanto a gente quer, a gente vai ter oportunidade de nos tornarmos melhores, só se nós não quisermos, né? Nós estamos submetidos à nossa vontade, ao nosso livre-arbítrio. Bom, vamos então a nossa parábola. A nossa parábola está em Lucas, capítulo 15, versículo de 3 a 6, que eu vou ler na íntegra. Se um de vocês tiver 100 ovelhas e perder uma delas, será que não deixará as 99 no pasto para procurar a ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, põe-na alegremente sobre os ombros e depois de chegar a casa, chama os seus amigos e vizinhos e lhe diz: alegrem-se comigo, pois achei a minha ovelha que estava perdida. Essa é a parábola que nós vamos refletir. Bom, e a gente começa pensando como é que as ovelhas se perdem, né? As ovelhas se perdem pelo apetite. As ovelhas adoram comer e elas sempre querem um pasto com ervas mais terras, com ervas mais novas, mais verdinhas. Então, elas se perdem pelo apetite, tá? Elas são atraídas por essas ervas mais novas. Então, com isso, ela vai atrás de regiões em que tenha essas ervas. E ela vai se afastando com isso, porque ela vai procurando e vai se afastando da voz do pastor. Quando chega a tarde, que é a hora do pastor recolher as ovelhas para o aprisco, ou seja, para o abrigo, onde elas vão ficar abrigadas e guardadas, cadê a ovelha que saiu atrás daquele pasto mais novo, aquele pasto mais verdinho, aquele pasto mais tenro? Ela não consegue ouvir a voz do pastor chamando ela para retornar ao aprisco. E aí o Rodolfo Caligares coloca para a gente que também nós somos semelhantes às ovelhas. Também nós, em nossa jornada evolutiva, a gente tem transviados por ordem do nosso apetite, tá? Aí ele começa a colocar algumas situações que nos ajuda a refletir. Por exemplo, ele diz pra gente: muitos de nós nos deixamos seduzir pelo modo de vida em que só pensamos em usufruir, em ter prazer, em adquirir bens materiais. Então, a gente só pensa em prazer, a gente só pensa em adquirir bens materiais, a gente só quer tratar bem esse corpo.
Só que esse corpo aqui é efêmero, esse corpo vai ficar, ele não prossegue conosco. O que interessa mesmo, o que vai prosseguir, que é o objetivo de nós estarmos aqui, é a nossa essência, é o espírito. É esse que a gente tem que dar prioridade. Que, aliás, a nosso reencarne é objetivando a melhora, não a melhora física, a melhora material do corpo, e sim a melhora do espírito. Então, muitas vezes, a gente vai precisar de situações limites, de situações desafios, para nos auxiliar nessa jornada. Só que a gente precisa entender que nós somos mais do que este corpo. Parece que ainda está meio difícil para cada um de nós, né? Muitos já se alertaram, já procuraram locais onde pensam de maneira diferente, onde dão valor a coisas além dessa matéria. E ele vai dizendo que aqueles que se perdem são aqueles que ainda dão valor a só os bens materiais. Então eu só quero ter. E o ser, que é minha busca, né, enquanto espírito, eu vou deixando para trás. Vai ficando para trás. E com isso, eu vou buscando essa outra pastagem e fico longe da voz do pastor. Ele vem mostrando que a gente só quer alegrias, gozos, conquistas materiais, que, aliás, para conquistas material, a gente trabalha além da hora, a gente arruma outro emprego, a gente dá um jeito na vida da gente, mas a tal da reforma íntima, a gente só arruma desculpa para não realizá-la. E é isso que ele vem nos chamando a atenção, porque isso nos afasta da voz do pastor. A gente precisa dos bens materiais? Precisamos. Mas a gente tem que entender que o nosso objetivo principal é a evolução, é o engrandecimento do espírito. A gente acaba se familiarizando, né, com os vícios. E a gente se deixa levar por esses hábitos maus, né? Por esses maus costumes da nossa vida. Também nos afastamos da voz do pastor. Nós vamos entregando as paixões de todas as ordens, de todos os excessos. Nós somos movidos por ambição e por ela a gente se enreda, né? E se envereda pelos caminhos mais intransitáveis do crime. Porque a gente tem que ter, e ele vem mostrando pra gente, né? Fazendo essa análise. Quantos que para ter as coisas se enveredam por esses caminhos do crime? Ou seja, nós desorientamos-nos, afinal, por esses labirintos sinuosos e acabamos nos entregando ao desespero. Porque a gente já não atina mais como voltar para a companhia daqueles nossos irmãos que já estão em melhor situação moral. E é isso que Jesus vem mostrar para a gente, né? Que a gente note ainda com essa parábola que a ovelha perdida, né? Isso é um grande alerta para nós. Que a gente note que essa ovelha perdida, ela não foi tratada com brutalidade. Não está ali na parábola que ela foi açoitada, né? Que ela brigou com ela, que ela foi brutalmente tratada, que houve maus tratos a nossa ovelha. Não, em momento nenhum. Ele vem mostrando pra gente, inclusive, que ela não recebeu qualquer açoite. Antes disso, ela foi conduzida aos ombros com desvelo e carinho. Ou seja, ela foi recebida com todo o amor, com todo o carinho por Jesus. Isso significa que Deus não vai exterminar aqueles que fracassam. O que Jesus vem nos mostrando que é preciso, o que ele condena são os nossos erros e não aquele que errou. Ele precisa com que a gente tome consciência disso, né? Para que a gente possa jamais se extraviar novamente e encontrar um meio para que a gente possa retornar. Então, a gente vai vendo que essa parábola vai abordar a importância desse processo de arrependimento consciencial. Ou seja, esse arrependimento onde nós temos a capacidade de discernir, a capacidade de saber o que se passa em nós. Tem que ser uma ação consciente. Quando o arrependimento é consciente, tá? Ele vai levar a uma ação responsável. E quando ele leva uma ação responsável, a gente tem todas as chances e possibilidades de crescer.
E assim nós vamos nos responsabilizando pelos nossos atos. O que o Pai vai desejar e deseja a todo momento é a nossa regeneração, é a nossa melhora. Tudo isso que a gente está conversando é objetivando a nossa melhora, objetivando a nossa renovação moral e espiritual. São as chances que a gente tem e que muitas vezes a gente não se dá conta. Que é isso que a gente tem que parar e perceber. Quantas vezes a gente tem irmãos na nossa jornada que vêm nos alertar a situações. Quantas vezes nós temos intuições. Não vai por esse caminho, vai pelo outro, pensa mais vezes. E a gente banaliza, né, esses momentos. A gente não leva em conta muitos irmãos que chegam, presta atenção nesse caminho. Eu acho que esse caminho não é legal, não vai por aí. E a gente acaba querendo, pelo prazer, pelos excessos, seguindo, né, a grande quantidade de irmãos que se encontram ainda perdidos, né, dando valor aos bens materiais. E que dá valor excessivo aos bens materiais é que nos ajuda a nos perder. Porque quanto mais a gente dá valor ao bem material, a gente se afasta do nosso trabalho de evolução moral e espiritual. Então ele diz que o objetivo dele é a nossa regeneração. Ainda que a gente tenha que voltar outras vezes na Terra, através da reencarnação, sem mão, sem pé, sem olho, por causa desses nossos tropeços, por causa desses nossos equívocos. Mas a nossa evolução é certa. A nossa renovação é certa, como a da ovelha que se perdeu, tá? E que foi achada, né? Que Jesus não descansou enquanto não a achou e não a trouxe de volta para o aprisco, onde ela ficaria guardada e reservada em segurança. Bom, e aí a gente vai vendo, né, que a história do cristianismo traz alguns irmãos que também passaram pelo mesmo processo, né? Que também se desviaram do caminho, né? E que quando resolveram realmente ouvir a voz de Jesus, ou perceber o pensamento do mestre e entender a vontade dele, realmente foram viver os seus ensinamentos. Aí a gente tem como exemplo Paulo de Tarso, tá? Nós temos como grande exemplo de renovação Paulo, né? Que enquanto Saulo perseguia Jesus. Saulo, ele foi auxiliado por Jesus, mesmo Jesus já estando desencarnado, tá? Ele foi abordado por Jesus na estrada de Damasco. E ali foi o grande momento da mudança dele. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, também foi uma das que teve uma maior guinada na vida dela, provando que quando a gente quer, a gente pode. E quando a gente quer, a gente consegue. Isso tem que ser o nosso objetivo de vida, a gente tem que ter isso como valor. Zaqueu era outro irmão que também, né? Então, em cada um deles, a gente vê o despertar, a gente vê a conscientização e a transformação através do Cristo. Então a gente vê que há sempre chance de sermos resgatados, é sempre chance de retornarmos à voz do pastor. E para cada um deles, como para qualquer um de nós, não basta simplesmente o arrependimento dos atos praticados, porque este é só o primeiro passo. O arrependimento é o primeiro passo que a gente vai ter que caminhar. Todos nós somos convidados a nos arrepender, por ser este um ato positivo. E para isso, eu trouxe para a gente poder refletir em cima o livro Céu e Inferno. Ali, na primeira parte, no capítulo 7, tem o Código Penal da Vida Futura, tá? No item 16, ele vai nos ensinar, Kardec coloca no Céu e Inferno o seguinte, vou ler na íntegra. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisos a expiação, tá? Então, arrependimento, expiação e a reparação.
Arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências, tá? Então a gente vai vendo que não é só o ato em si. A gente vai precisar também apagar as consequências desses atos. Esses atos trazem consequências. E para que a gente possa apagar essa falta, a gente tem que apagar as suas consequências também, tá? Então, nesse item 16º do Código Penal da Vida Futura, ele coloca: o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, né, ele diz que o perdão seria uma graça. E quando, na verdade, a gente tem que conquistar. Porque essa conquista, tá, vai levar a aprendizado. Esse processo dessa conquista, ela é cheia de aprendizado. E nós precisamos desses aprendizados. Agora, a gente tem que lembrar também, tá lá no artigo 13º, que a duração, tá, dessa melhoria vai depender a duração desse teste, né? Vai depender da melhoria desse espírito culpado. Ou seja, vai depender dele usar bem o livre-arbítrio. Então a gente vai percebendo que nós somos os autores, nós somos os responsáveis. Nenhuma condenação, continua o artigo 13º. É por tempo determinado. O que Deus exige por termo do sofrimento, né, que para nós ainda aqui passa a ser um sofrimento ainda nesse planeta de provas e expiações, porque é a nossa reforma íntima, ainda é um sofrimento para cada um de nós, olharmos para dentro de cada um de nós e vermos aquilo que trazemos que ainda não é tão legal, não é um sentimento tão bom, e isso ainda nos causa sofrimento. Ele vai dizendo que enquanto a gente só vai colocar por termo no momento em que esse melhora seja realmente efetiva, seja realmente um desejo sincero, seja realmente a volta ao bem definitivamente, né? Realmente é uma coisa que a gente queira. Aí ali sim a gente bota por termo. Como a gente vê, é preciso ir além do arrependimento. E esses nossos irmãos que nos serviram de exemplo, eles foram além. Eles se regeneraram, eles transformaram-se e resgataram, tá, até o último centavo de seus débitos com a lei divina. Foram salvos por Jesus, porque assim eles quiseram. Porque os ensinamentos estão aí. Quando a gente quer, é só a gente os utilizar. E é isso que tem que ficar claro. Enquanto eu não quiser, nada será feito. Então coloca por terra todo o desculpismo. Nós não temos desculpa. Nós temos o conhecimento, ainda mais com a doutrina espírita, que nos leva a reflexões tão profundas, tão significativas para cada um de nós, que mexe com o nosso interior, que vem mostrando a necessidade de realmente querermos. Porque quando a gente realmente quer, os obstáculos não nos paralisam. Simplesmente nos dão mais fôlego ainda da gente correr atrás das situações melhores. Quando a gente quer, elas nos servem de estímulo. Os obstáculos não nos paralisam e nos servem de estímulo. Bom, e aí ele vem mostrando, tá, que quando a gente quer, é assim, né? A gente pega o caminho, vai seguir as palavras de Jesus, que a gente está cansada de ouvir, e vai utilizá-las como um meio da nossa evolução. E aí a gente vai perceber o quanto o Evangelho é esse instrumento, né, que nos atinge o coração e nos redime.
é a grande oportunidade de uma maneira consciencial a gente fazer a nossa reforma íntima, a gente realmente nos responsabilizar por essa atitude, por esse querer. Por isso, após se arrepender, né, a gente tem que perceber que a gente vai precisar, tá? A gente vai precisar fazer essa autoanálise. Então, arrependermos, a gente precisa iniciar uma autoanálise, a gente entender por que eu cometi tal atitude, para que a gente possa se corrigir. Mas não é para a gente se culpar, entrar por esses labirintos da culpa e se perder. Não é nada disso. A gente precisa entender o motivo que eu cometi esse erro, para que a gente possa aprender com o próprio erro. Esse erro seja uma grande oportunidade de aprendizado. Assim a gente vai ver aquilo que a gente já comentou, a questão do nosso arrependimento consciencial. Esse arrependimento tem que ser consciencial, porque ele tem que nos levar a essa ação responsável, a esse conhecimento. Então, após a gente ter feito esse arrependimento, a gente nós vamos buscar aprender com o erro, através dessa autoanálise. Aí é necessário a gente iniciar uma ação de reparação, uma ação de conserto, uma ação de ressarcir, que é a nossa expiação. Essa ação é uma ação responsável diante da vida, que vai exigir que a gente se repare. Porque se eu cometi um erro, eu tenho que ir lá e reparar esse erro. Se eu julguei uma pessoa errada, eu tenho que ir lá e pedir desculpa, que eu fui errado, eu raciocinei de maneira errada, eu me equivoquei. Eu tenho que ir lá e expiar. Como é essa expiação? Como é esse conserto? Como é essa reparação? É eu ir lá e pedir desculpa, né? Que consiste também em você fazer o bem àquele que você fez mal. E pedir desculpa é fazer esse bem a quem a gente fez o mal. A gente não pode, mais uma vez a gente vai frisar, se perder nos labirintos da culpa. E a gente vai lembrando que a nossa cultura, a cultura ocidental, é uma cultura, né, que ela cultua muito a culpa. E a companheira da culpa, que é a desculpa. Mas que essa atitude é totalmente improdutiva, nos leva a lugar nenhum. Bem diferente do que acontece quando há o arrependimento consciencial. Então, que a gente não se enverede pelos labirintos da culpa. A gente tem sim que ter uma ação responsável, perceber que naquele momento a gente não tinha determinado conhecimento para realizar o que realizou, pensou errado, se equivocou. E a gente com isso vai conseguindo se autoconhecer e conseguindo dentro de nós a gente fazendo essa reforma. Esse sentimento não me é bom. Então eu tenho que começar a trabalhar esse sentimento e fazer o caminho a uma coisa que seja melhor. E cada um de nós se conhece e sabe como é que vai ser esse caminho melhor. E nós só vamos amadurecer quando a gente tiver essa ação de consciência. Que até para realizar essa ação consciencial a gente tem que estar maduro. Isso é a prova. É que quando eu realmente quero, quando eu percebo que eu sou a autora disso, quando a responsabilidade de tudo isso está nas minhas mãos, aí eu estou maduro. Tá? Eu posso realizar uma ação consciencial. Pois assim, foi assim que o mestre resgatou Madalena da beira do abismo, dos vícios da vaidade. Ela já estava madura. Ela percebeu que aquela situação não lhe convinha mais. E ela quis voltar, né, para junto do pastor. Ele tirou Zaqueu do despenhadeiro da ganância. Mas porque Zaqueu quis. É isso que ele está mostrando. Zaqueu estava amadurecido. Porque ele queria. Essa vontade de nos tornarmos melhores é um amadurecimento. É tudo que a gente precisa para podermos segurar a mão de Jesus que está estendida em nossa direção. E a gente lembra também de Judas.
Judas Iscariote, foi assim também que Jesus o resgatou sobre as suas escolhas perigosas que ele estava fazendo. E a gente vê que a primeira preocupação de Jesus, quando ele desencarna, é ajudar Judas. Então é a prova que não tem ovelha nenhuma perdida, que a pena não é eterna, né? Os mensageiros do Cristo, eles buscam todos aqueles que realmente querem retornar dos vícios, retornar das misérias morais. É só a gente querer. A gente tem que entender que nós somos os autores. Nós fazemos a nossa caminhada. Então, o convite de Jesus a Paulo, a Madalena, a Zaqueu, a Judas e a outros irmãos não foi, portanto, apenas para eles. Esse convite é para todos nós, é para toda a humanidade. Como a gente pode perceber, não basta querer modificar-se. Esse é o primeiro passo. É muito necessário, mas não basta não. É imprescindível que haja vontade real, firme decisão de não mais abandonar o rebanho. Essa mudança tem que ser o nosso objetivo de vida, da nossa jornada. Tem que fazer parte de mim, né? Porque Deus, Ele é Pai de amor. Por isso que as reparações, né, que nós temos que realizar, que são impostas por nós mesmos, jamais poderiam ser, né, essas reparações jamais poderiam ser eternas. Que isso seria negação da bondade, que seria negação da justiça, que são os atributos de Deus. Como Ele pode ir contra os próprios atributos? Daí a gente vê que as reparações impostas não podem ser eternas. Essa parábola vai se dirigir a todos nós, como ele coloca, ao rico avarenta e egoísta, ao pobre que é revoltado, ao pai que educa, ao filho ingrato, ao homem que é preguiçoso. É para todos nós. Todos nós um dia já tivemos nessa situação. Se hoje a gente já segue com maior firmeza, mas foi porque esse arrependimento foi antes. Nós já tomamos definitivamente a decisão de querer seguir a voz do pastor. Mas para isso a gente teve que realmente querer. E a gente vai chegando à conclusão que esta parábola põe em evidência a misericórdia de Deus. Como também ela vai nos falando da importância da obediência à vontade de Deus. Porque conforme a gente vai conhecendo a doutrina, e a gente vai estudando, e a gente vai compreendendo, a gente vai ver que a obediência é um consentimento da nossa razão. Porque a gente refletiu e a gente viu que realmente é o melhor caminho. A gente começou a entender. E a gente vai ver que essa obediência vai nos levar à resignação. Que a resignação nada mais é que no momento em que eu estudo e que eu compreendo, os meus sentimentos vão mudando. E eu vou me resignando com as situações, eu não vou me acomodando. Pelo meu entendimento, pelo meu amadurecimento, pela minha compreensão, eu vou me resignando e vendo naquela oportunidade o grande trampolim da minha vida. Muitas vezes aquelas situações que a gente acha desafio são as grandes oportunidades de conquista da nossa jornada. Que a gente tenha olhos de ver e possa perceber o quanto que é importante esses sentimentos de obediência e resignação às vontades de Deus. Mas isso tem que ser feito com conhecimento. Isso tem que ser feito com entendimento. E a gente vai perceber o quanto que a revolta, o quanto nós nos rebelarmos, a gente perde tempo. É isso a grande preocupação que nós temos que ter, né? De nós realmente abraçarmos com carinho, com amor, essa guinada da nossa jornada. E cada um de nós temos um valor
único e especial para Jesus. Por isso que quando ele achou a ovelha perdida, ele a trouxe nos ombros. Ele não a maltratou, ele não a açoitou, ele a trouxe, porque cada ovelha, cada um de nós temos um valor único e especial para Jesus. Não seria possível assim imaginar que Cristo tivesse vindo para os perfeitos, porque nada adiantaria. Nenhum proveito se teria. Cristo veio sim para os doentes, para os fracos, para os aflitos, para os pecadores, para os humilhados, para os perdidos, para cada um de nós. Cada um de nós já viveu essa situação ou ainda vive. E que a gente entenda que sempre é hora, sempre é hora. Basta a gente querer, a gente dizer, agora chega. Aqui é o ponto final. Aqui é o ponto final. Agora é hora de eu fazer a minha vida diferente. De eu me aproximar de Jesus, de eu me aproximar dos ensinamentos de Jesus. Que é essa missão que ele veio, que o Pai deu a ele, é nos resgatar, e resgatar todas essas ovelhas perdidas, enveredadas, enfeitiçadas por esses bens materiais, por essa questão do corpo material simplesmente. E que a gente não se envergonhe da gente fazer parte desses espíritos imperfeitos. Porque a boa nova, os ensinamentos do Cristo, é para cada um de nós. Que a gente possa reconhecer, isso sim, as nossas imperfeições, e que a gente não faça disso um motivo de desânimo. Estou desanimado, eu sou assim, assim, assado. Sempre é tempo de se modificar. Sempre é tempo de fazer diferente. Basta querermos. Da mesma maneira, a gente vai analisando, a gente vai pensando, a gente vai refletindo. A gente não pode julgar o nosso próximo pelos seus vícios, pelas suas imperfeições, como se eles não fossem dignos do nosso amor, do nosso auxílio. E a gente sabe que não é assim. Antes, nós temos que nos aproximar, tá? Como Jesus fez, a gente tem que ter esse vínculo para nos aproximarmos daqueles que necessitam e colocar em prática todos os nossos ensinamentos, todos os aprendizados do Evangelho, que o estudo da doutrina espírita nos proporciona. Até mesmo Cristo, que é perfeito como é, ele esticou a mão aos mais aflitos. Ele curou os enfermos, ele consolou os desesperados. Também é nosso dever empenhar os nossos esforços em favor desses nossos irmãos, num trabalho incessante do bem, onde a gente tem confiança, onde a gente estende a mão, onde a gente dá oportunidades, porque também tivemos oportunidades. Basta que a gente possa começar a refletir, começar a entender. Tal como Jesus, que a gente não se envergonhe de aproximar daquele que, por vezes, são mal vistos pela sociedade contemporânea. Lembremos sempre que o Cristo vem oferecer o auxílio, o amparo, para todos aqueles que são necessitados. E nós, como cristãos, devemos seguir o seu caminho, o caminho desse nosso mestre querido. Por outro ângulo, a parábola de Jesus nos lembra da inexistência desses tormentos eternos. Porque, por mais que a ovelha se perca, e nesse tempo sofra com frio, com fome, com solidão, logo aparece o bom pastor e a resgata. Da mesma maneira, Deus não se esquece de nenhum de nós, nem mesmo dos mais perdidos e desgarrados, daquele que a gente diz assim, esse não tem jeito. Todos nós temos jeito. Todos nós temos condições de retornar para junto do pastor.
E tamanha é a alegria quando um de nós perdidos encontra esse caminho. Cada um de nós tem um valor único e especial, como eu já coloquei. Portanto, tenhamos o cuidado de não nos perdermos do nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. E lembremos com fé que nenhuma ovelha será deixada para trás. A gente tem que lembrar que sempre dependemos da nossa vontade, do nosso querer. O que me agasalha a ideia? Qual é o objetivo que eu tenho nessa jornada? O que eu quero? Para onde que eu estou indo? Essas indagações vão nos levar para junto do pastor. Será que eu estou feliz desse jeito? Esse modo meu de vida me preenche, me completa? Ou eu tenho um vazio dentro de mim? E só vamos estar completos, preenchidos, quando tivermos cada vez mais juntos da voz do pastor. E é preciso que definitivamente a gente retorne. Vai doer, vai ser complicado, né? Mas vai ser necessário. Nesse processo de sofrimento, porque é sofrido para nós ainda aqui, ele traz um engrandecimento, ele traz uma lição para cada um de nós que jamais deixaremos. Todas as vezes que a gente retorna pela essa vontade de querer ser melhor para junto do pastor, nada mais nos tira dali. Todo esse sofrimento, toda essa dor nos fortalece, começa a nos fortalecer e a gente amadurece para essa ação responsável que todos nós temos que ter. Que Jesus possa nos envolver, que Jesus possa nos amparar, que sempre a gente lembre que Jesus está nos esperando. E que nós, em nenhum momento, às vezes a gente vê na televisão situações tão complicadas que esses nossos irmãos realizam, que a gente jamais pense, esse não tem jeito, e esse só morrendo, e bem feito. Não. Nenhuma ovelha do Pai a mim confiada se perderá. Assim falou Jesus. Quando a gente perceber algum irmão desse que comete situações complicadas, que a gente possa levar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo por esse nosso irmão, que ele possa ser envolvido, que ele possa ser amparado, para que ele possa chegar um momento desse arrependimento consciencial, que ele possa se responsabilizar por essa ação dele e definitivamente mudar o rumo da vida dele. Que Jesus nos envolva, que Jesus nos ampare. Nós só temos a agradecer a essa doutrina maravilhosa que tem nos ajudado a tão grandes reflexões. Vamos então, nesse momento, em gratidão a Jesus, elevarmos o nosso pensamento até Ele, agradecer a Ele por tudo que temos recebido, por todas as oportunidades. Mestre querido, Pai de amor, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui nos reencontramos, reunidos em Teu nome, na mais pura gratidão, Senhor, por todas as oportunidades que nos são chegadas, por esse amor imenso que Tu tens por cada um de nós, por nos olhar, Senhor, e ver as nossas potencialidades, as nossas capacidades, que muitas vezes duvidamos. Mas Tu tens certezas, Tu tens certeza dessas nossas potencialidades. Ajuda-nos, Senhor. Estende a Tua mão para cada um de nós. Não permita, Senhor, não permita que demoremos tanto tempo afastado de Ti. Que essa vontade, Senhor, de estar junto,
possa brotar em nossos corações e verdadeiramente, Senhor, nos juntarmos a todos aqueles, Mestre, que têm na melhora moral, na melhora espiritual, na vivência dos teus ensinamentos, o seu objetivo de vida. A gente tem que entender definitivamente, Mestre, que não estamos aqui a passeio, que a nossa proposta é de vivência desses ensinamentos. Auxilia-nos, Mestre. Esteja junto a cada um de nós. Envolva-nos e proteja-nos sempre, Mestre. Como te pedimos, Senhor, envolva por misericórdia o nosso orbe terreno. Essa grande oportunidade reencarnatória que estamos tendo. Olhai por esse nosso planeta. Ajuda-nos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigada pelo seu amor. Que assim possa ser. Graças a Deus, meus irmãos. Uma boa noite. Muito obrigada pela paciência, tá? De estarmos aqui juntos, de me ouvirem. Que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos uma noite tranquila, uma noite de paz, um sono revigorante, mas que oportunidade de trabalho, mesmo durante o sono, tenhamos sempre. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva hoje e sempre. Um grande abraço a todos.